Então esse é o podcast do Portal Joias, o JoiasCast, nosso primeiro podcast, inaugurando aqui nosso canal no Spotify, né? Com a presença ilustre do meu pai, Alaor Valota, né? Quem, uma vez de madrugada, conversando, surgiu a ideia do Portal Joias Limeira e tá aí no ar hoje, né? Desde 2011, uma ideia que surgiu em 2010, em 2011 a gente lançou e de lá pra cá, só sucesso, né? Então vamos lá, qual que é o objetivo desse podcast nosso? A gente percebe que muita gente ainda não conhece Limeira como capital nacional da joia folheada, né? Então a gente está criando aqui alguns meios, algumas alternativas de alcançar mais pessoas que desejam ter o próprio negócio, que desejam aumentar a renda da família, enfim, que desejam aproveitar o ramo de joia para ganhar dinheiro, empreender, enfim, né? E muita gente realmente não conhece Limeira. Limeira é uma cidade do interior do estado de São Paulo, fica próxima a Campinas, né? Campinas que é próxima a São Paulo, no interior do estado de São Paulo. E por incrível que pareça, pessoas da nossa região não sabem que Limeira tem tanta fábrica de semi-joia, né? Então a gente vai começar a ramificar isso mais aqui para o nosso estado, para a nossa região. Depois a gente, apesar do portal já pegar, o nosso portal vai pegar todo o Brasil, né? Muita gente daqui da região, a gente não sabe que Limeira é a capital da joia folheada, né? Então esse nosso podcast é realmente voltado para as pessoas que desejam empreender. Então a gente vai contar histórias aqui, fazer entrevistas, e por isso que o nosso primeiro convidado aqui é o meu pai, porque foi por onde surgiu tudo, quem apoiou, quem deu a ideia, apoia até hoje, né? Parceiraço. E foi assim que surgiu o portal. A gente conversando uma vez de madrugada, eu trabalhava num portal de educação, lá do Colégio São Francisco, lembra? Exato. E lá no portal eu pegava algumas coisas por fora para fazer, cartão de visita, site, folheto, e um dia de madrugada trabalhando, encontrei quem na sala das noites de insônia? Seu Alaor. Eu tinha terminado algum serviço que eu tinha feito, eu acho, eu ia escovar o dente para dormir, devia ser o quê? 1h da manhã, mais ou menos 2h da manhã. Por aí. E aí começamos a bater um papo, falei, por que você não monta um portal pro ramo de joia, né? Tá trabalhando num portal de educação aí e tal. Falei, boa ideia. E aí, isso em 2010. Em 2011, eu fiquei, na verdade, um ano pensando como... Não deu um ano, mas assim, o que eu pensava naquela época? Só pra você entender mais ou menos. O que a pessoa que está procurando as fábricas de semi-joia quer encontrar? Que tipo de informação? E que tipo de informação que as fábricas querem colocar no ar e ficar disponível devido à concorrência. Então assim, foi um período que eu fiquei mais pensando nisso, para que as fábricas pudessem fornecer um tipo de informação legal, que gerasse segurança e que fosse uma informação mais complementar para quem estivesse procurando as fábricas. Então eu costumo falar que o nosso trabalho aqui é uma ponte, né? De um lado está os fabricantes, do outro lado está quem quer comprar, quem quer investir, quem quer empreender, e a gente está no meio ligando esses dois. Então, foi nesse sentido que eu fiquei alguns meses pensando, que tipo de informação, se eu tivesse, por exemplo, lá em Cuiabá, né? Um exemplo de uma cidade bem longe da nossa aqui. Se eu estivesse lá e estivesse pesquisando na internet alguma empresa, alguma fábrica de semi-joia, com qualidade, com garantia, com preço baixo, como que eu ia pesquisar isso na internet? Uma vez que eu pesquisei e encontrei, como que eu ia querer encontrar essa informação na internet? Eu ia querer ver vídeo da empresa, foto dos produtos, se ela tem site, loja virtual, se ela tem rede social, enfim, esse monte de coisa. Mas antes da gente começar a dar prosseguimento aqui de falar alguns cases de sucesso, algumas histórias que a gente sabe, porque esse nosso primeiro podcast, eu vou mais aqui apresentar meu pai, para quem me ajudou, deu a ideia, e também contar um pouco do que ele já fez nessa vida. Que falar pra vocês, hein? Esse homem aqui já fez de um tudo. Então vamos lá. Por favor, pai, se apresente, fala um pouco da sua história, tudo que você sabe, porque uma coisa eu tenho que ser bem sincero aqui. Se meu pai não for a pessoa mais inteligente que eu conheço, é uma das mais inteligentes que eu conheço. Eu admiro muito a inteligência dele.
Primeiramente, Pedrinho, né? Nosso eterno Pedrinho. Eu agradeço a oportunidade, o convite de estar inaugurando esse podcast. E o mérito, filho, é todo seu. Tá? Se surgiu uma boa ideia, você conseguiu captar, aproveitou e, como você disse, nesses anos todos só cresceu, só sucesso. Né? Muito trabalho, muito empenho, foco, e isso é o que importa. Tá? Eu sou muito agradecido a Deus por você estar hoje nesse ponto que está. Tá? Que Ele continue te abençoando para que você aumente cada vez mais esse sucesso e consiga atingir todas as suas metas, que são Nossa, amém. várias, né? Aumentou bastante essa virada de ano. Pois é, eu estou em Limeira já há quase 25 anos, vim do ramo de venda sempre, trabalhei a princípio com uma distribuidora de lingerie e quando cheguei aqui, passando na verdade para ficar uns dias com uns irmãos, recebi o convite para começar a trabalhar com eles no ramo e foi bastante assim convidativo e acabei gostando. E assim que eu me consegui assimilar esse ramo, esse setor, que já há 20 anos atrás era um tanto restrito, né? Pequeno até. Nesses 20 anos se expandiu muito, tanto que Limeira hoje detém esse nome de capital da joia folheada. E como eu aprendi bastante coisas trabalhando com o bruto sempre, né? Com as peças montadas, sem banho, que a maioria de vocês já sabe o que é bruto, eu trabalhei como hoje a turma chama de assessoria de compras, né? No nosso tempo a gente chamava de guia de compras. E era prazeroso, porque a gente via pessoas vindo a primeira vez a Limeira com pouco dinheiro, né? Praticamente aventurando, sem saber quase nada. E nós começávamos assim, colocar o pessoal nessa linha de aprendizado, como trabalhar e tirar as melhores vantagens dos negócios. É o que você faz muito bem hoje através dos seus vídeos. Mantenha um raciocínio aí, deixa eu só fazer uma observação, que desde a época que eu lembro que você fazia essa assessoria para as pessoas que vinham de todo o Brasil, tem um adendo aqui. Eu lembro que você tinha cliente até da Argentina, do Chile, né? Então assim, quando a gente fala sobre o potencial que a Limeira tem, não é eu não vou achar uma palavra agora, mas assim, não é só as pessoas do Brasil que chegam até aqui. A América do Sul chega aqui, a minha mãe tem uma loja de base para brinco, né? Para quem monta brinco, minha mãe vende a base. Ela atende cliente da Europa, dos Estados Unidos. Austrália, Estados Unidos, você falou, América do Sul, praticamente todas. Quase todas. Principalmente o Chile, que hoje é o maior comprador de bruto em Limeira. Tá, pode continuar seu raciocínio. Então, dentro desse contexto aí, fomos obrigados a aprender a arranhar o portunhol, né? O castelhano, porque comecei a atender alguns clientes de fora e que hoje a gente tem notado que com o dólar, né, o valor que está, essa clientela está voltando, porque é bastante favorável para eles o câmbio. Sim. Então, nessa época que eu falo de 20 anos atrás, as pessoas que vinham para Limeira compravam em volumes grandes, volumes de alto atacado, né? Uhum. Você mostrava uma peça, um pacote,
Se a pessoa gostasse da peça, ele não mandava contar 100, 200, ele comprava o que estava no pacote. O lote. Era 800, era 1000, era 500, o que estava. As quantidades. Ninguém ficava contando na frente do cliente. E hoje foi pulverizando muito, aumentou muito o número de fabricantes, de opções. Então a maioria dos compradores hoje querem, e é necessário, sempre novidades, então se compra hoje em menores quantidades, né? As fábricas se adaptaram através dos shoppings, das lojas, a venderem aí a partir de 5, 6 pares de brinco, por exemplo. 2, 3 anéis, dependendo do custo, né? Algumas ainda, na maioria, no bruto, eles vendem 10 pares ou uma dúzia, tá? Mas é um trabalho durante o tempo todo que eu trabalhei. Hoje eu estou um pouco afastado desse ramo, mas foi muito gratificante. Você conhece muitas pessoas e acaba sendo até elogiado pelo fato de você ter ajudado essas pessoas a entrarem no ramo, a entenderem e aprenderem a chegar onde eles chegaram hoje, né? Muitos param, como todo tipo de negócio, porém uma grande maioria segue com sucesso. O que eu posso citar, inclusive, esse ramo de revender joias folheadas. Acho que hoje, se não for o único, um dos poucos, né, tirando a linha de cosméticos, que dá uma margem muito confortável de lucro para quem compra e vai revender. Eu falo isso no nosso canal do YouTube porque eu estava conversando, eu não lembro com quem eu estava conversando ontem, que falou que foi do ramo do calçado e que, por exemplo, sai lá de, não sei se foi Franco ou Jaú que ele comentou, o calçado ele sai, você compra lá R$45, você vende na loja 65. Isso me causou um espanto. Eu falei, mas dá até pra gente fazer uma reflexão em cima disso, que é algo que eu venho já consumindo, que eu queria fazer um vídeo sobre isso. Mas foi assim, foi quem compra, né, o calçado para revender, foi chegando tanto no limite, tanto no custo do fabricante, que ele foi reduzindo, que o que começa a acontecer? Isso não só no setor de calçado, começa a acontecer em todos os ramos. Vou tentar fazer uma analogia aqui desde o começo. Você falou que antigamente o setor era mais restrito, porque o número de fábrica era muito menor, né? E aí os fabricantes tinham a margem de lucro, eles conseguiam investir mais em maquinário, mais em modelagem, né? Você chegava numa fábrica, tinha 300 funcionários trabalhando numa fábrica de joia. Hoje é difícil uma fábrica, dentro da própria fábrica, ter 300 funcionários. As que são grandes hoje em dia tem 80, 100 mais ou menos. Mais ou menos 100. São as maiores que a gente conhece hoje. Mas antes era normal ter 300 pessoas dentro de uma fábrica. Modernizou muita coisa, também. Né? Facilitou. Hoje você compra acessórios também já praticamente pronto. Bom, N coisas aconteceram de lá pra cá. E aí o que começa a acontecer, pegando esse gancho do que eu estava conversando ontem? Aí o próprio fabricante fala assim, peraí, eu não estou tendo lucro, o cara vem aqui e compra um calçado, dependendo de onde ele vai vender. Se eu fosse vender, eu tinha que vender a 65, mas ele está vendendo num lugar lá que ele vende a 120. Então se eu for vender, eu tenho R$20, entre aspas, aqui de margem, mas o cara que compra de mim tem 200% em cima, 100% em cima. E aí eu percebo que isso começa a acontecer no ramo de joia. Já percebi alguma movimentação nesse sentido. Por quê? Hoje o pessoal, o que você falou, pulverizou muito. Antes era normal o cliente vir comprar um lote do que tinha na loja, de alguns modelos. Hoje, a maioria das pessoas chegam e pega, sei lá, se vai comprar pronto, pega 2 de cada, 3 de cada, ou pega 1 de cada para ter variedade no mostruário. E os que compram bruto, compram no máximo 5 de cada, difícil que compra 10 de cada. Até existem alguns clientes grandes no Brasil hoje, mas eu diria que é minoria, que compra de bastante, de 100. Eu vejo que na loja da mãe lá tem uns clientes ainda que compram uma quantidade um pouquinho maior, mas
o que eu estou percebendo? Que o fabricante ele está no limite do limite da margem do custo dele, que ele não tem lucro, ele se mata de trabalhar, né? E quem compra ou o calçado, ou a semijoia, ou o tecido americana, tem uma margem muito maior. O que eu percebo nisso? Que daqui a pouco o próprio fabricante ele cria uma marca nova, diferente da fábrica, para ele não aparecer. E ele vai revender para o cliente final ou para quem quer comprar no atacado, e ele corta esse laço, esse vínculo com quem compra dele de maior quantidade. E a hora que ele estiver bem do outro lado, ele já começa a falar para você, não... eu diria que ele não vai cortar esse vínculo, mas ele vai ampliar os o canais negócio dele para o varejo, né? Exato. Para o cliente final. E manter os clientes que compram dele e revendem e ganham também uma margem muito boa. E eu percebo essa movimentação no ramo de joia. E ontem conversando me falaram desse setor de calçado que já tem fábricas de calçado fazendo isso, criando uma marca nova, indo direto lá no varejo, indo direto no marketplace, vendendo através das americanas. Então assim, é uma analogia que eu faço, que é algo que eu venho pensando há alguns meses já, na verdade. Que as pessoas que compram, que colocam aí, porque o ramo de joia permite isso, você colocar 300% em cima, 400% em cima, né? 500%. Eu vi um caso de um cara da Bahia que ele estava colocando 1000%. Ele comprou umas pecinhas lá em bruto na Rua da Alegria a 50 centavos, se eu não me engano, né? E estava vendendo, o banho ia sair, acho que centavos também, porque era um latãozinho bem pequenininho, bem leves, né? Muito leve. E ele vendia lá a um preço assim, que dava mais de 1000%, né? E é possível aplicar isso nessas peças. Sim, quem trabalha com equipe de vendas, né? Sacoleiras, revendedoras, e se tem um sistema de promotores, então ele é obrigado a trabalhar entre 5 a 7 vezes o valor do custo, né? Porque tem comissionamento de várias pessoas envolvidas. Exatamente. E no final sobra uma margem confortável para ele. Isso que eu queria chegar. Sobra uma margem confortável. Só que pro fabricante hoje não está chegando. Que aí ele não consegue investir em maquinário, ele não consegue investir em modelagem, em acabamento, ou em inovar, em pesquisa de mercado, né? Então eu estou percebendo uma movimentação nesse sentido, porque principalmente lá na Rua da Alegria, chegam alguns clientes lá grandes, que aí chega e compra, sei lá, de quantidade mesmo, e fica falando que o preço lá tá caro, e sendo que se for ver lá é o lugar mais barato que tem em Limeira para comprar bruto essas peças mais, vamos falar, mais levinhas, com preço mais em conta, peça mais tradicional, não é tradicional a palavra certa, mais popular. Peças mais populares no bruto, você encontra, lógico, em outros lugares, mas lá existe uma concentração que é mais barata. Então assim, aí chegam alguns caras que tem um pouquinho mais poder de compra e fica pisando na garganta lá. Daqui a pouco o pessoal lá vai começar a banhar as peças, abrir uma marca nova, né? E talvez começar a concorrer com o próprio cliente sem ele perceber, porque a empresa precisa abrir um novo canal de venda para ter um lucro. Pedro, você está muito certo nessa linha de raciocínio, porque hoje já as maiores lojas de Limeira que trabalham com produtos prontos já estão abrindo lojas em todo o Brasil. E aí? Eu conheço já uns 3 aqui que já tem lojas em todas as capitais. É coisa que, assim, ao mesmo tempo que a gente fala que o ramo é pequeno, né? Porque eu estava conversando com o mesmo rapaz que comentou do calçado ontem, ele vai muito para a China. Faz 10 anos que ele vai muito para lá. E aí ele comentou que, eu não sei que empresário aqui de Limeira contratou uma funcionária dele da China. Entendeu? Então assim, é muito pequeno. Ao mesmo tempo que você está do outro lado do mundo, já tem alguém aqui já olhando seu funcionário lá. Bom, mas enfim. Então, ao mesmo tempo que o ramo é muito grande, todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda, alguns, né, se ajudam. Esse ponto, inclusive, de se ajudar vai ser um ponto que isso é novidade, isso eu não contei pra ninguém, só no curso lá que eu tô fazendo. Eu quero fazer algum meio da gente unir mais o setor, né? Existe a Auge que trabalha muito forte nisso hoje, fazendo algumas ações, fez Feira do Empreendedor e faz várias coisas a mais, né? Que é bem interessante, eles já trabalham em conjunto para unir mais o setor, para o setor ter uma voz mais ativa.
mas eu quero ajudar de alguma forma também para que a gente consiga unir mais o setor, para que todos os fornecedores se ajudem, né? É claro que tem um limite aí nessa parte de se ajudar, porque existe, claro, a concorrência e quanto mais saudável ela for, melhor. Mas é nesse sentido que a gente vai caminhar também aqui junto com os nossos parceiros, da gente se unir mais, né? E eu criei alguns tópicos aqui, né? A gente está gravando em vídeo também esse nosso podcast e esse vídeo vai ficar disponível num clube que a gente vai lançar dentro de um portal novo, vai chamar Portal Joias. Lá dentro vai ter o Joias Club. Lá dentro vai ter alguns vídeos, inclusive os vídeos do nosso podcast. Então no Spotify você só ouve a gente, no Joias Club você consegue ver também. Então, dentro aqui, a gente está criando uma pauta, porque senão a gente fica falando por 2 horas aqui e acaba ficando cansativo. E seguindo nossa pauta aqui, casos de sucesso no setor de joias. E aí? Vem alguma coisa em mente? Eu posso citar um cliente que eu atendi ele a primeira vez. Até foi interessante que ele veio com a esposa, né? E vieram do sul de ônibus. E na época eu usava barba grande e quando me apresentei, a mulher assustou, ela não queria que o marido, ela saíssem comigo, né? Porque achou que poderia estar querendo fazer alguma coisa errada com eles. Então, mas esse pessoal trabalhou bastante. Ela, até onde eu consegui atendê-los, que depois eu mudei meu foco, fui para outras áreas, ela chegou a ter 4 lojas independentes do marido e ele um atacado, né? E a primeira compra, eu lembro muito bem que essa primeira visita deles em Limeira eles tinham R$800. Nossa! R$800 para comprar, pagar hotel, comer e beber. E ficaram aqui 3 dias. E é interessante citar isso também. Quando a pessoa vier a primeira vez para Limeira, venha para ficar pelo menos 2 dias. Um dia faz pesquisas, conhece, vê as vantagens e no segundo dia compra ou no terceiro dia compra, né? Até aí vai chegar uma hora que vai estar comprando praticamente com fidelidade com os fabricantes, online e tudo isso. Mas a princípio é muito interessante visitar aqui. Então esse caso, né, voltando, que me vem sempre à cabeça. Eles sempre foram gratos. Depois ele também mudou um pouco o foco de trabalho dele e acabou diminuindo com o ramo. Mas o ramo de folheado os levantou financeiramente e foi um caso assim bastante de sucesso. E acompanhei vários, né, no período também que eu vendia bruto, fora de Limeira, levava pronta entrega, então acompanhei alguns clientes que começaram com poucas vendedoras e hoje eu posso citar alguns em São Paulo que tem aí entre 600 a 2.300 revendas, né, revendedoras. O caso do Gil. O Gil deve estar beirando hoje umas 1.000, 1.200 vendedoras. Vendedoras só em São Paulo. Só em São Que é a Grande São Paulo. O nicho dele é aquela região ali, São Paulo. O Grande São Paulo. Ele tem um sistema de trabalho bastante agressivo. Ele tem o pessoal interno de venda que faz as entregas dos mostruários, né? Através de motoboys. Ah, sim. Ele Então tem vários. ele entrega e recebe, recolhe, tudo agendadinho, tudo bem controlado. O pessoal dele interno tem um sistema muito bacana e hoje também ele partiu para trabalhar com prato. Então ele já selecionou, né, uma boa parte das vendedoras, as melhores, as que mais vendem. Ele já entrega um mostruário com peças em prata, né? E que a última vez que eu conversei com ele está tendo um bom retorno. Então é assim, você começa com uma equipe pequena, vai selecionando, ganha fidelidade
e aí de repente essa pessoa pode se tornar uma promotora, né, uma gerente, alguma coisa assim, como funciona aí a linha de cosméticos. E é muito bom. O Márcio também é um outro cliente que acredito que está no mercado no mesmo período aí, do mesmo tempo da Viena, do Gil. Ele tem entre 2.200 e 2.500 vendedores. Rapaz! Muito bem controlado, tudo por código de barra. Para controlar tudo isso, ele não tem mais que 20 funcionários, entre montagem de mostruários e conferências, né, recebimento. Apesar que os principais promotores, né, ou promotoras dele, ele mesmo que atende pessoalmente. Algumas ele vai até a pessoa, porque são promotoras que trabalham com 60, 80 vendedoras. Então é um volume grande de acerto. Então essas são as VIPs, né? Entendi. Que ele faz pessoalmente. Entendi. E assim tem muitos. No caso de fabricantes, Pedrinho, eu conheci vários aqui que começou trabalhando na garagem de casa, né? E com baixa fusão, que era um negócio assim que era meio condenado, porque se falava que não era um produto de qualidade. Todo material que é manufaturado sempre tem algum que não apresenta boa qualidade, né? Mas sempre tem aqueles profissionais. Então aí quando a pessoa fala, lá a mercadoria é boa, mas é cara. Mas é um caro que vai te dar retorno. Qualidade é tudo, né?